Shalom, boa noite, seja bem-vindo à segunda aula do Sal. Aqui nós vamos falar hoje sobre Deus, nós vamos falar dele, as características de Deus, talvez qualidades, aquilo que a palavra nos revela e sempre usando como referência a palavra dele. Você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de comentar aí embaixo nos comentários, curtir aqui o vídeo e se inscrever no nosso canal ativando as notificações. Tá? Você que está entrando agora aí, encaminhe essa aula para as pessoas que queiram conhecer e saber um pouco de Deus. E como de costume, no começo da aula, nós acabamos de orar aqui, eu vou começar falando algumas curiosidades. Por exemplo, o nome de Deus, como ele é conhecido na Bíblia, ele é conhecido por vários nomes. Eu fiz uma relação, eu tô aqui com a aula de hoje para passar para você. Meu nome é Fabrício Lopes e eu vou falar para você alguns nomes de Deus. Deus, ele se apresenta com muitos nomes durante a história, durante o tempo. Um dos nomes incríveis que eu até assim, sou muito fã é que ele fala eu sou. Quando Moisés está no monte, tem a sarça ardendo. Sarça, parece estranho esse nome, mas está escrito assim na Bíblia. Não é que eu falei caipira, o nome da salsa, não. É sarça, é um tipo diferente de planta. E ali tinha um fogo ardendo que não parava de queimar e não queimava a planta. E aí Moisés perguntou, mas Senhor, eu vou falar para as pessoas, qual o seu nome? Que nome eu vou usar para falar para Faraó quem é que chegou para fazer alguma coisa? E aí Deus fala, só usa o nome, fala assim, fala o eu sou, chegou no pedaço. E é isso, é um grande poder, ele é todas as coisas, né? E ele tem 3 características, onisciência, onipresença e onipotência. Nós vamos falar das 3 aqui durante essa aula, mas com perguntas, tá? O nome de Deus, ele é muito usado e conhecido como Kyrios, El Shaddai, Yahvé, Y, tem até uma referência, né? YHWH, tem vídeos circulando aí, muito conhecido, muito famoso, compartilhado sobre no DNA do ser humano ser encontrado as letras, né? YHWH, que é Yahvé, Yahweh, o jeito que você imaginar a leitura aí, vem do hebraico, né, que significa santo, soberano, e é o código de Deus. Deus, ele tem uma natureza trina, né, como ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Do mesmo jeito nós temos também uma característica trina, corpo, alma e espírito. Todas as leis naturais acabam copiando as leis celestiais e espirituais. Quer ver só para você entender? É praticamente que existe um governo sobre a Trindade no mundo, nas nossas vidas, por aquilo que a gente é rodeado. Para você ter alguma informação gravada no seu cérebro, hoje coaches, estudiosos, psicólogos e neurocientistas, eles falam que você precisa ter visto, ouvido e sentido alguma coisa para você ter um forte impacto emocional. 3 características para poder gravar algo na sua mente. Deus, ele trabalha muito assim. E também sobre as leis da física, estados da matéria. Por exemplo, um átomo, ele é composto de elétrons, prótons e nêutrons. 3. Parece um negócio de pirâmide, mas a facilidade que as pessoas têm de cair numa pirâmide ou de entrar numa pirâmide é porque a natureza, ela copia, a natureza humana, carnal, natural, copia a natureza celestial. 3 estados da matéria, sólido, físico e gasoso. Sempre trino, eu acho incrível isso. A forma do tempo, porque é tudo que governa o mundo, as leis naturais, como a gente caminha. Então nós temos passado, presente e futuro. Olha que incrível isso, fala a verdade. Tem mais alguma? Composição, música, por exemplo, harmonia, ritmo, e qual é a outra? Qual é a outra? Você sabe, Júlia? Deixa eu ver, eu marquei aqui, senão eu acabo esquecendo. Porque eu não sou tão músico. Melodia, então música é ritmo, melodia e harmonia. Olha que incrível isso.
Nós temos então sempre essa referência da Trindade. Até na forma de pagamento, muitas empresas usam a Trindade para colocar aí, você pode escolher 3 formas de pagamento. Você paga à vista, no crédito ou no boleto. Estão copiando uma natureza, porque nós temos uma tendência de seguirmos e ouvirmos e entendermos quando se fala em 3 tópicos, 3 dicas. Você sempre tem a atenção voltada para isso, porque a nossa natureza é trina, Deus é trino, e você já está aprendendo muito nessa aula. Em menos de 10 minutos aí, a gente já aprendeu várias coisas. Sim ou não? Sim, muito bom, né? Tem uma outra coisa também que eu marquei aqui, antes da primeira pergunta. A primeira pergunta, já anota aí, onde está Deus? Então a primeira pergunta hoje é: onde está Deus? Aonde Deus está? Isso aqui se refere à primeira característica de Deus, que é a sua onipresença. Olha, onipresente, ele que está presente em todos os lugares, em todas as partes. Ele é ubíquo. Isso eu copiei, que estou lendo o que está escrito, tá? Ele está em todos os lugares. Aonde Deus está? Vamos lá na palavra de Deus? Olha, Jeremias 23, 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Velho Testamento, tá? E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Olha que incrível essa pergunta. E faz a gente ter uma reflexão. Eu estava junto com o pastor Claudenor Gomes. Ele é um missionário, um homem de Deus. Shalom, Milton, paz do Senhor. Bem-vindo aí à aula do Sal. Glória a Deus pela sua vida. Nós estávamos conversando e ele falou sobre várias características e milagres e como nós entendemos Deus. E ele falou assim, um dos milagres que eu acho lindo e que é um dos poderes de Deus, da sua onipresença, é que quando nós encontramos com Deus, nós encontramos Ele em qualquer lugar. E não só lá na igreja, no templo. Não quer dizer que você não precisa ir na igreja. Nós vamos ter uma aula aqui falando só sobre isso, tá? Por que ir na igreja? Por que ir até um lugar para poder se conectar com Deus, falar com Deus? Diferente do que nós falamos normalmente durante o dia todo. Se Deus está em todos os lugares, você precisa entender que aonde você está pode ser o lugar de adoração, de conexão, de conversa. Então, não se trata de como, isso mesmo, não se trata de onde você fala ou se conecta com Deus, mas sim se trata de como você faz isso. Ele procura um coração sempre aberto e entregue. Onde Deus está? Deus está no reino dos céus e na terra. Deus está em todos os lugares. Olha Salmo 139, versículo 6, que incrível. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Deus, ele pode nos encontrar em qualquer lugar, então ele está em qualquer lugar. Ele está em todos os lugares. Será então, por exemplo, que Deus está dentro de um prostíbulo? Será então que Deus está lá na Cracolândia? Isso é uma pergunta. Agora, é a dúvida nossa, não, Deus não está lá, porque ali é um lugar de trevas, parece que é o reino do inferno. Olha só esse salmo. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do nosso alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Espírito de Deus, do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas na alvorada e morar na extremidade do mar, versículo 10, mesmo ali tua mão direita me guiará e me sustentará. Olha que incrível essa palavra. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão
e que a luz se tornará noite ao seu redor, o Senhor ali estará. Incrível, não é? Ele está em todos os lugares. Sim. Ah, pastor, ele está então lá naquele centro de Umbanda, de Candomblé. Ele está lá então no meio dos satanistas. Deus está em todo lugar. A questão é como você o acessa. Não quer dizer que eles estão acessando esse Deus lá. Eles estão acessando outros deuses, talvez outros tipos de poderes. Mas Deus não está sendo acessado naquele lugar. E se nesses lugares, por exemplo, surge alguém que é filho de Deus, alguém que já é conectado com Deus, todo o ambiente o reconhece. É verdade ou não é? Eu vou fazer até aqui um abre aspas, né? Quando nós entramos às vezes em alguns lugares ou nos conectamos com algumas pessoas, as pessoas olham para nós e falam: cara, você é uma pessoa iluminada, como você é diferente. Muitas pessoas falam conosco isso: cara, você é luz, você tem uma energia boa. E tem pessoa que tem até outros deuses, como os deuses da energia, e acreditam em energia, que abraça a árvore é da hora. De boa, mano, suave. Agora, ser reconhecido como filhos de Deus e luz no mundo é o que Jesus nos falou, que nós seríamos assim, nós teríamos uma parte dele. Então isso é uma grande honra, e o mundo espiritual percebe quando um filho de Deus chega no ambiente. Muito legal, né? Deus está em todos os lugares. Olha aqui, será que Deus está... Essa é a pergunta que é muito interessante, né? Faz parte do onde está Deus. Até essa explicação um pouquinho maior, porque muitos falam que Deus está só no reino dos céus. Muitos têm um entendimento de que como eu vou falar com Deus dentro do banheiro. Como eu vou falar com Deus, por exemplo, na China? Como eu vou falar com Deus, por exemplo, em países que não permitem falar com Deus? Em qualquer lugar você pode falar com Deus. A palavra Jesus, ele explica, né? Muitos dirão que o reino dos céus está aqui ou ali, mas em verdade eu vos digo que o reino dos céus está dentro de vocês. O que ele está falando é que o reino está dentro, não que Deus está dentro. Porque nada pode conter a presença de Deus. E essa próxima questão que entra na explicação de onde está Deus, você vai compreender isso. Será que Deus está somente nos templos ou nas igrejas? Por exemplo, Salomão edificou um templo ao Senhor, mas ele reconheceu que não poderia conter Deus em um templo feito por mãos humanas. Cara, é muito louco isso. É muito louco isso. Nós precisamos entender que o Senhor, ele quer tratar com igrejas que são duas pernas e não com igrejas que somente são quatro paredes. Nada pode conter a presença de Deus. Nada pode conter essa onipresença. Porque se Deus está em todos os lugares... Tem até uma passagem no Velho Testamento onde o Espírito Santo, que foi a presença de Deus, desceu até o templo onde estavam adorando os homens e tinha duas pessoas que estavam fora daquele limite geográfico, fora daquela igreja, vamos pensar assim. E sabe o que aconteceu com essas duas pessoas? Receberam a mesma intensidade da presença e do poder de Deus naquele lugar. Então o Espírito de Deus desceu sobre todas as pessoas e a palavra ainda destaca, inclusive sobre aqueles dois que estavam do lado de fora. Entendeu? Nós precisamos entender que não é a igreja, não é na igreja, é a igreja que conecta a presença de Deus e chama a presença de Deus. Nós estamos num quarto de hotel, do mesmo jeito que nós já estivemos na rua e nós sentimos a presença de Deus nesses lugares. É incrível isso. Porém, nós precisamos sim do templo para adoração, para receber palavras, profecias e principalmente para aprender com o Senhor. Por isso que as igrejas são extremamente importantes, os templos são extremamente importantes. Nós precisamos sempre estar conectados na onipresença de Deus. Olha aqui, 1 Reis 8, 27. Né? Mas será possível que Deus habite na terra?
Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que eu construí. Salomão reconheceu, eu fiz um templo para Deus, mas não se trata sobre isso não. O rolê é outro e é como eu adoro e não onde eu adoro. Se trata de como você se conecta na presença. Então onde está Deus? Deus está em todos os lugares. É diferente de nós falarmos de como nós ouvimos a voz de Deus, porque a voz audível ao homem, como um som, um barulho, como uma pessoa falando, não é mais ouvida pelos humanos, pelos homens, porque o Espírito Santo foi nos dado para falar conosco. E a última vez que Deus falou com os homens com voz audível foi quando Jesus Cristo estava chegando e entrando em Jerusalém. E aí Deus falou com voz de trovão. E todos temeram e caíram perante a terra com o rosto no chão. E ele confirmou que ali era o filho dele. Amém? Louco, né? Glória a Deus por isso também, porque talvez se a gente ouvisse a voz de Deus, irmão, a gente também não ia aguentar o pancadão. Shalom, Vitão. Beijo. Benção. Beijão pra você, irmão. Glória a Deus. Ó, vamos lá. Jesus falou, né, que não é o local de adoração que tem valor, mas sim como nós o adoramos, né? Por isso que eu tô sempre falando isso. Por exemplo, quando eu assisti essa semana The Chosen, e ele encontrou aquela mulher em Samaria, ele encontrou num poço que Jacó cavou, e ele conversa com aquela mulher, e aí eles debatem sobre aquilo, e eles falam sobre a religiosidade, aquela disputa de Samaria e do povo judeu, e Jesus Cristo dá uma aula de que Deus é para todos nós, não importa, porque eles construíram um templo lá em Jerusalém, e aí ela fala isso, porque lá tem o templo, e aí Jesus diz também, porque construíram um templo lá em Jerusalém, mas não é lá, não é sobre isso. É sobre um tempo que Jesus Cristo chegou e rasgou o véu. E aí vocês vão poder adorar em todos os lugares. No campo, em cima do telhado, como eu faço muitas vezes no banheiro. Falo com Deus, escuto Deus falar no banheiro. É muito louco, né? Pô, talvez para um religioso que ainda entre no Santo dos Santos, vai falar, que absurdo. Irmão, tá bom, né? Se Deus não fala com ele no banheiro, paciência, né? Comigo ele fala. Então a pergunta, vamos lá. Glória a Deus por isso. Onde está Deus? A resposta aí, né? Lógico que sempre existem várias formas de responder, mas aqui Deus está em todos os lugares e não somente nos templos. Glória a Deus. Essa é a onipresença de Deus. Vamos falar agora na 2. Tô aqui com a minha colinha. Ó, será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Será? Será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não é, Ju? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Porque nós vemos as pessoas de um jeito. Agora, será que Deus vê a pessoa do mesmo jeito? Fi. Tchan, tchan, tchan. A Júlia sabe a resposta. Olha só, Deus, ele não vê da forma com que a gente vê, tá? Outra coisa, não tem como esconder nada de Deus. Parece que ele tem um drone 24 horas sobre a sua cabeça, irmão. Porque ele tem uma característica que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. E nós vamos avançar aqui para você entender que são todas as coisas mesmo, até aquelas que não são aparentes. Então, olha, primeira explicação para você compreender é 1 Samuel, lá na unção de Davi. O Senhor, 1 Samuel 16, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência, nem a altura, pois eu o rejeitei. E aí Deus disse, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pegou? O homem olha a aparência, mas Deus, ele esquadrinha. Tem um versículo que fala isso. Ele esquadrinha os pensamentos e o coração. Ele conhece na essência do homem. Quando Samuel chegou para ungir o próximo rei de Israel, olha que incrível. O rei era Saul,
mas havia de ser levantado um novo rei. Quando ele chegou lá, tinha um cara pronto, que era o filho primogênito lá de Jessé. E ele olhou o cara, irmão, bonito, tipo pinta de herói. Imagino eu, queixo quadrado, forte, o primogênito, o cara mais forte da casa. O homem viu, o profeta viu e pensou, é esse. E aí Deus, não é esse, Samuel. E foi pulando de irmão para irmão. E aí ele falou, existe mais alguém? E daí ele falou assim, tem um que tá lá. Olha que incrível. Quando o profeta ungiu Davi, foi no campo e ele estava cuidando das ovelhas. Um homem magro, mirrado, falava difícil, era gago, vamos pensar assim. Ele fala que tinha dificuldade na fala, então ele não era bom com palavras, né? Porém, quando Deus ungiu aquele homem, ele ungiu um pastor e não um homem valente. Então ele escolheu ele naquele momento, porque ele estava já fazendo algo que o Senhor se agradava, porque ele já tinha um coração que o Senhor se agradava. Olha que incrível, ele ungiu Davi quando era pastor, e não quando Davi estava pronto, um homem valente. Geralmente nós somos escolhidos quando nós estamos em situações difíceis e ruins, porque somente é Deus que conhece o coração do homem. Eu mesmo estava caído no meio das drogas, jogado no mundo, e Deus, ele me escolheu, ele me chamou pelo nome, ele me chamou pela identidade, e ele falou assim, não, eu conheço o seu coração, eu sei que você não é isso é só um momento. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado no julgamento com as pessoas. Nós olhamos as pessoas às vezes e julgamos pelo momento que ela está passando, mas para Deus, aquela pessoa tem muito valor. Amém, que lindo isso. Tá bom, vamos lá. Salomão, sabendo que Deus conhece a intenção do coração do homem, pediu a Deus para que ele retribuísse conforme o coração de cada um. Esse foi um pedido de Salomão. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece. Deus é justo e trata cada um de acordo com o que merece. Visto que conhece o seu coração. Sim, ele escreve, só tu conhece o coração do homem. Cara, é incrível isso, cara, é incrível isso. Não existe nada que nós podemos esconder de Deus. Em Hebreus 4, no versículo 13, fala que todas as coisas estão descobertas, estão nus diante de Deus. Ou seja, não há nada que possa ser encoberto ou escondido. Até mesmo a sua intenção futura, o seu pensamento e o seu coração. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Por isso, até citando Salomão em Hebreus 4, que está no Novo Testamento, essa palavra é incrível. Hebreus 4,13, eu marquei ela aqui. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Cara, é incrível a onisciência. E fica muito clara com Jesus Cristo no seu ministério. Por quê? Porque Jesus Cristo, em várias passagens, sendo filho de Deus, ele tinha a onisciência, né? E depois, quando ele tem o corpo glorificado, ele junta com a onipresença, a onipotência. Amém. Nós vamos falar uma aula só sobre isso. Mas Jesus, ele sabia o que estavam pensando. Incrível. Então, ele tinha esse poder que era dado por Deus para ele como um dom. E ele entrava e os fariseus pensavam e até os seus discípulos pensavam. E essa é uma característica linda que até no The Chosen, na série, fica muito clara em vários momentos. Que o Senhor já sabe o que está acontecendo em outros lugares por causa da sua onipresença. E a sua onisciência faz com que ele saiba até os pensamentos e o desejo do seu coração. É por isso, irmão, que é difícil a gente fazer uma troca, uma negociação com Deus. Porque ele sabe que nós estamos tentando chantagear. Nós estamos tentando fazer um esquema, armar uma arapuca para sermos recompensados. E aí muitas vezes esse pedido Deus não recebe e nós também não recebemos a troca. Já aconteceu com você? Eu várias vezes. Já aconteceu com você, Ju? Não sei. Várias vezes. Por exemplo, eu fazer um acordo com Deus. Se Deus fizer isso, eu faço isso. Várias vezes. Várias vezes. Então eu falo assim, não, Senhor,
Senhor, eu vou ler a Bíblia toda. Se eu ler a Bíblia toda, o Senhor me dá um carro novo? Irmão, não rola assim. Ou você faz com uma intenção, eu vou dar essa oferta e Deus vai me recompensar 1000 vezes mais. Esquece, irmão, esquece, tá? Vai morrer pobre sem o dinheiro que você deu à toa. Deus conhece, analisa e Ele sempre rascunha os corações e os pensamentos. Deus não faz acepção de pessoas. Essa aqui seria a melhor resposta. Será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Será que Deus vê a pessoa da mesma forma que o homem vê? Então a resposta, Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha igualmente para os bons e para os maus. Cara, essa resposta é porque Deus ele vê todas as coisas. Ele tem uma clareza em tudo que nós não conseguimos nem explicar. Mas ele comprova e prova a sua existência para você nessas pequenas coisas. Uma vez, por exemplo, a minha esposa ela queria um perfume. Tá? Eu vou falar, posso contar, né? Eu já comecei, né? Eu vou contar. Pronto. A minha esposa, ela falou assim, nossa, eu queria tanto tal perfume. Era um perfume que ela gostava muito e tinha saído de linha. E não conseguia mais comprar. Uma mulher tinha vendido um produto para ela e tinha atrasado na entrega desse produto. E ela pensou, no coração dela, ela desejou aquilo e ela, lógico, né, uma mulher temente a Deus, estava caminhando firme com o papai, fazendo as coisas do Senhor. E uma mulher de bom coração, minha esposa. Amém, glória a Deus. Além de linda, né? Eu amo ela, sou apaixonado por ela. Amém. E ela falou, ela soltou e nem pediu para Deus. Ela falou assim, talvez em algum momento ela falou, ai, que pena, Senhor, eu queria tanto esse perfume. Sabe o que aconteceu? Ela não precisou comprar o perfume. A mulher atrasou na entrega, parece que do produto dela, e ela disse assim para minha esposa, olha, não se preocupa, atrasou. Minha esposa nem reclamou que atrasou o pedido dela. Mas ela falou assim, olha, a mulher que vendeu o perfume, tá? Que vendeu outro produto, falou assim, olha, não se preocupa que eu vou te dar um brinde, eu vou te dar um presente. E passado ali uma semana, a mulher se encontrou com ela e deu um presente para ela. Quando a Denise, a minha esposa, abriu o presente, era o perfume que ela queria. Agora eu falo para você, quem ouviu ela falando que queria o perfume? E quem talvez soprou lá no ouvidinho da pessoa que tinha o perfume para entregar para Denise como um presente? E a Denise, ela na hora, ela lembrou e falou, Deus é bom, olha como Deus, Ele me agrada, olha como Deus cuida de mim. Isso é incrível, cara. Foi assim, não foi, amor? Foi, então pronto. Isso é nosso Deus, essa é a onisciência de Deus. Ele consegue ver, agir, nós não conseguimos nem dimensionar. Nós temos aqui falando de uma aula de Deus, não tem como a gente explicar Deus, não tem como. Mas se você experimentar, você vai ver que Ele é bom e Ele é amor. Amém? Glória a Deus. Então Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas e com certeza Ele não vê as coisas como o homem vê. E não tem como nós escondermos algo de Deus. Então não importa se você é fraco, se você é tão lindo ou se você é feio. Ele vai te usar da maneira como Ele quer. Ele vai te usar da maneira como você entende que deve ser usado. Sabe, a gente às vezes acha que isso não é fazer jus ao livre-arbítrio, mas se trata disso. Entendendo o livre-arbítrio, olha só, eu até escrevi essa frase no livro. Quando eu entendo o livre-arbítrio, eu que escolho entregar a minha vida a Deus. É praticando o livre-arbítrio que eu decido entregar a minha vida para o cuidado de Deus. Por quê? Porque é só Ele que é onipresente, onisciente, onipotente. É só Ele que conhece o coração e a mente do homem. E se Deus me escolheu, quer dizer então que Ele viu algo diferente. E se Ele está me capacitando, quer dizer que Ele quer que sim, que eu cumpra com um propósito maior do que aquele que eu já pensei ou imaginei ou projetei para a minha vida. Você consegue entender assim? Porque Ele conhece os 3 tempos. O passado, o presente e o futuro. Talvez os planos que você tem de futuro não são os melhores. E Ele tem sim planos melhores e maiores do que você mesmo fez. Cara, Deus, Ele ama surpreender seus filhos. Assim como Ele surpreendeu a Denise
com o perfume que ela queria e não achava em mais nenhum lugar para vender. Lindo isso, né? Glória a Deus, cara. Olha. Muito bom, muito bom. Olha, essa pergunta é boa e a resposta é bem parecida. Sabendo que Deus conhece todo mundo, conhece a todos nos pensamentos e nas intenções, será que Deus só tem olhos para as pessoas boas? Essa é uma boa pergunta, não é? Porque nós aprendemos e às vezes nós somos impactados pelas culturas e pelas crenças limitantes até dos nossos pais que Deus castiga. Olha, Deus castiga, não faz isso porque Deus castiga. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós ensinamos nossos filhos. Deus não castiga não, quem se castiga muitas vezes é você mesmo. Porque nós aprendemos aqui um pouquinho para trás, se você não viu, depois você volta nessa aula aqui e escuta do começo. Falei das características da trindade de Deus e que tudo é trino e move o mundo, tudo em trindade. E é incrível isso. E nós falamos aqui inclusive que Ele retribui na medida que você merece. Então você tem a vida que você merece. Deus é justo. Mas cara, existe muita injustiça em muitos países. Nós não vamos falar disso, vamos falar em outra aula sobre isso. Mas a nação que clama, que ora pelo nome do Senhor, ela é curada e restaurada. É essa a diferença. Então por isso que nós estamos clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, irmão, para o negócio aqui romper, para ter governantes. Amém, vamos lá. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todas as partes, observando atentamente os bons e os maus. Deus vê tudo e nada passa despercebido. Por quê? Uma das características do Espírito Santo, que também tem uma ordem trindária, uma ordem de trindade, que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Olha que incrível, a justiça de Deus não falha. Lá em 2 Coríntios 5:10 fala que nós vamos comparecer diante de um tribunal justo, correto, que é o tribunal de Cristo. Então uma das características de Deus é que sim, Ele é justo e Ele vê os homens bons e os maus e também retribui muitos deles com o que eles merecem. Isso é fato. Lógico, né, que muitas pessoas praticam o mal diligentemente, inclusive até matando, fazendo maldades com pessoas inocentes. Relaxa, a justiça está na mão de Deus. É difícil, né, a gente pensar assim, principalmente se acontece com alguém próximo de nós. Mas nós precisamos ter paz em nosso coração. E a paz que excede todo entendimento humano só é dada por Deus, na sua palavra, que realmente excede qualquer entendimento humano. E essa é a paz verdadeira. Da hora. Deus não faz acepção de pessoas, assim como Mateus 5 fala. Olha só, 5:44. Deus ele sempre observa o comportamento de todos. Nós somos instruídos a agir como verdadeiros filhos de Deus. Pois assim como o Pai Celeste envia a luz do sol e manda chuva para os justos, também envia para os injustos. O sol nasce para todos, você já ouviu essa frase que é muito conhecida. Nós também temos que ser amáveis com todas as pessoas. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu ler aqui Mateus 5:44, tem pessoa que é só por Deus, não é verdade? A gente fala, nossa, cara, esse cara é só por Deus, irmão. Só por Deus na causa. Nós estamos usando a palavra certa. Porque se dependesse da nossa misericórdia, a gente nem orava por eles. Nós somos pobres às vezes em misericórdia. Agora Deus ele é rico em misericórdia. Ele ama todos da mesma forma. E quando a gente fala, esse cara é só por Deus, irmão, nós estamos dando o destino correto para ele. Eu até brinco. Quando você for chamar alguém para ir na igreja, chama aquele cara que você tem usado essa palavra. Nossa, aquele cara lá, aquele parente, aquela irmã, é só por Deus na causa. Leva lá porque o Senhor é especialista em causas impossíveis. Então leva ele lá que Deus dá um jeito na vida dele. Deixa Jesus pegar ele, irmão. Amém? Deixa eu ler para você. Mas eu digo, Mateus 5:44. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Difícil, mas amem seus inimigos. E orem por aqueles
que os perseguem. É um grande mistério. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Está aqui a prova de que o sol nasceu para todo mundo, e ele sim derrama a chuva e nasce o sol para todos os dias, para que as misericórdias possam chegar a essas pessoas. Eu já vi várias conversões no meu pouco tempo de cristão, de pessoas que eu achava que era só por Deus, irmão. Pessoas falam, esse cara, eu falo assim, essa pessoa, essa é a última pessoa que vai aceitar Deus, que vai crer em Jesus. Essa é a última pessoa que vai ter a vida dela mudada. E para minha surpresa, dali um tempo, acabava descobrindo, o cara virou cristão, a mulher virou cristã. Ou a pessoa até se denunciava, você é cristão também, né? Agora eu entendo do que você falava. Isso é louco, irmão. A verdade vai chegar para todo mundo, tá? Amém? Amém. Vamos lá, pergunta 4. Vamos avançar aqui para não perder o horário. Será que há alguma coisa difícil para Deus? Essa característica é incrível. Então, pergunta 4. Será que há alguma coisa difícil para Deus? Eu pulei a resposta da 3? Eu pulei, né? Deus olha igualmente para os homens bons e maus. A 3 é, sabendo que Deus conhece a todos, e nos pensamentos e nas intenções, será que Deus só tem olhos para as pessoas boas? Assim, não, Deus tem olhos para as pessoas boas e ruins, né? Deus ele tem olhos para os bons e para os maus. Respondida. Vamos lá. Será que há alguma coisa que seja difícil para Deus? Isso aqui é a onipotência de Deus. E eu vou usar aqui até o exemplo de um casal amigo nosso, eu não vou falar o nome deles. Eles são bênção, eles são cristãos. Essa explicação da onipotência é que não existe nada impossível para Deus. Nós vimos Deus quebrar as leis da física durante a palavra de Deus inteira. Nós vimos Deus quebrar as regras da onisciência, onipresença, onipotência, da neurociência, da medicina, do tempo, inclusive até fazendo o sol parar, fazendo retroceder. Nós vimos Deus aqui com poder para abrir mar. Nós vimos Deus com poder para curar pessoas. E um dos poderes incríveis que eu vejo de Deus é criar vida. Vida, isso mesmo, através da sua palavra, através da fala de Deus, tudo foi criado. Primeiro ele pensou, rascunhou tudo e depois ele criou com a sua voz. Depois ele criou com a palavra. Ele disse, haja e ouve. Simples assim para Deus. Então não tem nem como explicar e entender Deus, irmão. Ele disse, haja e ouve. Se Deus olhar para a terra, se Deus andar pela terra, olhar a sua vida e falar que aconteça isso, vai acontecer. Não tem como ser diferente. Por isso que as profecias faladas e ditadas por homens que estavam sendo inspirados por Deus vão acontecer. A palavra de Deus, nós vimos na outra aula que céus e terra passarão, mas a sua palavra não. A palavra ela veio para ser cumprida. Jesus Cristo disse isso. Então essa característica da onipotência de Deus é que ele sim tem poder para fazer todas as coisas. Aqui é Gênesis 15 até Gênesis 21, tá? Eu não vou ler porque o texto é bem extenso, mas fala sobre Sara e fala sobre o seu esposo Abraão. E eles, velhos, homem já de idade avançada, e a mulher também, uma senhora. Irmão, fala a verdade. Se você recebe uma notícia de Deus, um homem idoso vai ser pai e uma mulher idosa vai ser mãe, você acreditaria? Do mesmo jeito que às vezes pessoas, por exemplo, que nós vimos paralíticas, cegas, surdas, com assim deficiências ou problemas, né, médicos gravíssimos, nós às vezes não acreditamos que é possível daquela pessoa ser curada. Mas para Deus nada é impossível. Sabe, um casal de amigos nossos, eles são cristãos, e eu não lembro qual dos dois que não podia ter filhos, se era mulher que era infértil ou homem, não vem ao caso, eu não lembro também. Mas eles não podiam ter filhos, e eles pediram a Deus um filho. Assim como Abraão e Sara, Deus, ele ama fazer do seu ventre, mulher, um ventre frutífero, que saia de você vida, porque o Senhor nos fez justamente para isso,
para que nossa geração seja bendita. De geração em geração é que ele trabalha, porque ele ama as bênçãos geracionais. Deus ama bênçãos geracionais, ama, e ele não gosta não de maldições hereditárias, aquela que também é passada de geração em geração. Mas ele ama que a palavra de Deus perpetue, que nós vivemos as suas promessas. Agora imagina só, um homem e uma mulher que não podem ter um filho, e eles acreditam que para Deus nada é impossível, e oram e pedem para Deus, para que Deus possa abrir o ventre, para que saia vida. Você acha que Deus não teria o maior prazer em dar esse presente para as pessoas? Eu tenho um outro exemplo de um amigo meu, eu acho que ele não está aqui online, mas eu não vou falar o nome dele também. Ele era um usuário de drogas e estava em tratamento. E ele pediu para Deus assim, ele falou assim: Deus, me dê um filho quando eu estiver pronto para ser pai. E enquanto esse cara não alinhou, irmão, não aprumou, Deus não permitiu que ele fosse pai. Você acredita nisso? Ele falou: Senhor, quando eu tiver um filho, eu vou entender que eu estou pronto para ser pai. Olha que incrível o pedido do coração desse cara. Sabe o que aconteceu? Deus parece que deu uma tampada na vida dele, e ele até tentava ali, né, com a sua mulher ter um filho, mas não conseguia. Mas quando Deus enviou, ele percebeu: uau, eu estou me sentindo diferente, eu estou maduro para ser pai. Cara, Deus prometeu para mim que quando eu estivesse pronto para ser pai, ele me daria um filho. Glória a Deus por isso. Esse casal de amigos meus, eles tiveram um filho. O filho deles hoje tem 14 anos de idade. E é uma promessa de Deus. É um presente, igual ao perfume. Isso é lindo, irmão. Então assim, ó, Deus tem sim poder para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Creia, não duvide. O que você está precisando receber? Qual é o favor? Depois, no final dessa aula, eu quero convidar você a mandar uma mensagem aqui para mim, pelo feed, se você quiser, ou aqui, você que está assistindo pelo YouTube, escreva nos comentários, tá? Se você quiser uma oração por algo específico, ou que eu ajude nessa oração, para nós nos movermos em fé, para ligarmos na terra, me fala o que você precisa. Me fala qual é o desejo do seu coração, o que é impossível para você. O que é impossível? Nós vamos orar por isso. E eu acredito em muitos milagres. Eu acredito, eu tenho fé, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Então eu acredito que Ele pode realizar sim na sua vida tudo aquilo que é impossível para você hoje. Amém? Amém. Olha só, eu falei já aqui sobre muitos sinais de Deus, né? Que Ele é onipotente. Ele tem poder para mover tudo, inclusive as leis naturais. Ele quebra todas, né? Tem casos aí de pessoas correndo mais do que carros, vamos dizer assim, pessoas sendo teletransportadas, sendo levadas para outros lugares, sendo arrebatados e colocados em outra dimensão geográfica. Isso é o poder de Deus. Então Deus tem poder sim para fazer muitas coisas que você nem imagina. Ó, tem aqui uma resposta, né? Lógico. Jeremias 32. Olha que incrível. E é isso, né, o que nós resumimos aqui, ó. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Crendo, pedindo com fé, receberá. Jesus disse isso. E eu acredito também. Então olha a resposta para essa pergunta linda. Se existe algo impossível para Deus? Não, Deus é onipotente. Não há nada que seja difícil ou impossível para Deus. Para Ele tudo é possível. Show de bola. Olha, você que está entrando agora na aula, depois volta, assiste do começo, porque tá incrível, tá? Principalmente aí os primeiros 20, 25 minutos da aula são imprescindíveis para você entender algumas características, inclusive para fortalecer a sua fé no que você entende e como você entende Deus, tá? Então vamos lá. Pergunta 5. É a última pergunta. Não saia até o final. Nós vamos concluir e falar algumas outras coisas aqui, tá? Vai ser da hora. A pergunta 5 é: você sabe que esse Deus
onipresente e onisciente ama você? Nós temos às vezes uma dimensão de que Deus é algo muito longe, muito distante. Tudo bem, é inexplicável, mas para a gente entender a grandeza de Deus, por exemplo, eu tô aqui com a Júlia no quarto, né, Ju? Opa. E a Ju tá aqui ouvindo. Opa, fala aí de novo. Opa! Ela tá aqui do meu lado. Se eu perguntar pra Júlia, Ju, ó, olha pra mim. Você consegue me imaginar com a minha cabeça grandona? Imagina eu agora. É engraçado até, né? Você também aí na sua casa, ó. Você consegue me imaginar agora eu aqui com o meu corpinho e a minha cabeça bem grandona? Sim. Consegue? Beleza. Agora aqui eu tenho meu óculos, ó. Você consegue imaginar esse óculos grande, do tamanho aqui dessa sala? Bem grande aqui, ocupando esse espaço, ó, meu óculos. Sim. Bem grandão. Consegue imaginar? Consigo. Consegue. Essa caneta, por exemplo. Cadê a caneta? Caiu aqui. Deixa eu achar. Cadê? Tá aqui, ó. Essa caneta, tá vendo? Você na sua casa, você consegue imaginar essa caneta muito grande, ó. Aqui a gente tá vendo ela pequena. Você consegue imaginar ela bem grande? Consigo. Maior do que ela já é? Consigo. Consegue imaginar? Consegue? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, se você não consegue imaginar essa caneta tão grande, olha aqui. Ela tá aumentando na sua tela aí, ó. Porque eu tô aproximando de você, certo? Quanto mais eu aproximo algo de você, maior fica, não é verdade? Um carro que eu vejo que tá lá longe, ele tá pequenininho, não é? Sim. Agora, conforme o carro vai chegando perto de mim, ele vai ficando grande. Um avião, por exemplo. Se eu olho ele bem longe, lá no céu, ele é do tamanho da ponta de um lápis. Não é? Mas agora, se eu chego perto de um avião, quando eu chego bem perto de um avião, o avião, É imenso. ele é tão grande. Aí eu começo a ver como ele é grande. Então, para pensar. Tudo que eu consigo ver, eu consigo também imaginar maior do que é. Concorda comigo? Tudo que eu olho, tudo que eu vejo, eu consigo imaginar maior do que é. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e eu vou fazer uma pergunta para Júlia. E agora Deus? Você consegue imaginar algo maior do que Deus? Não. Tem como? Não. Impossível. Impossível imaginar algo maior do que Deus. Você parar para pensar no universo, no mundo, para pensar minha cabeça é o tamanho do planeta Terra. Você consegue imaginar. Agora Deus não. Não tem como imaginar porque nós até nem compreendemos o tamanho do seu poder. Então esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, por causa das suas características e por causa de nós não conseguirmos entender como ele é e tão grande, é assim que ele fica maior na minha e na sua vida. No exemplo que eu te dei sobre a caneta. Aqui ela tá pequena, você consegue tampar ela com o dedo. Aí conforme ela se aproxima, fica maior. Se você não consegue sentir, ouvir até Jesus Cristo ou Deus, é porque você está muito longe dele. Quanto mais perto você chegar, maior ele vai ficar para você. Quanto mais perto você chegar, mais presente ele vai ser na sua vida. Quanto mais perto você chegar, mais ele vai falar com você. Quanto mais perto você chegar, mais experiências com ele você vai ter. Isso é sobre intimidade. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. A vida eterna. Sabe, essa palavra é João 3,16. Ele enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por que por meio dele? Não existe amor maior do que este. Romanos 5, versículo 8. Eu amo esse versículo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por aqueles que não mereciam. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Preste atenção nisso, eu vou explicar um pouco mais. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa semana eu tive uma experiência com Deus. E até talvez, sei lá, Deus falou comigo de uma maneira diferente essa semana, porque talvez eu iria dar essa aula. Hoje, agora eu estou vendo isso, lendo esse versículo, eu tenho a dimensão de quanto Deus me ama.
porque eu me emocionei muito essa semana falando com a minha esposa e com a minha filha na mesa. Ela estava lá passando uma tarde normal e eu cheguei todo filósofo, né? Todo tristonho. Eu não estava tendo uma crise de consciência nem de identidade, mas eu estava refletindo, cara. Eu estava vendo a minha vida, o tanto que ela foi transformada por Deus. E eu percebi, eu tive uma plena consciência de que, cara, eu não merecia. Irmão, eu era uma pessoa ruim, cara. Eu era uma pessoa muito mentirosa, muito manipuladora. Eu era um cara, olha, podia ter bom coração e tudo mais. É por isso que eu acredito que Deus olha o coração, sabe? Porque eu não tinha maldade, a vontade de fazer o mal. E mesmo se tivesse, eu tive, cara, uma compreensão tão profunda do amor de Deus, porque eu até me emocionei em casa, chorei ali com a minha esposa, com a minha filha. E eu falei, eu não merecia. Eu não merecia. E mesmo assim, Ele é o mesmo da palavra que eu estava lendo. Eu estava lendo João 1. João 1. Depois você lê, pensando no amor de Deus, como é profundo aquela palavra. E eu falo assim, meu Deus, amor, eu não merecia, mas Ele fez do mesmo jeito. A palavra dele é imutável. A palavra dele é eterna. E o amor dele é eterno por mim e por você. Não tem como dimensionar o amor de Deus. Então, sabe, nós às vezes pensamos, né, que Deus tem amor. Deus tem amor? Não. Deixa eu te falar. Deus é amor. Não estou fazendo propaganda da igreja, não. Deus não tem, Ele é amor. Deus, Ele não tem justiça. Deus, Ele é justiça. Por isso que quando alguém perguntar e alguém falar pra você, eu até já ensinei isso num culto e depois no final nós terminamos expulsando um demônio por causa disso aí. Quando alguém falar pra você que Deus não existe, presta atenção. Quando alguém falar pra você assim, ó, Deus não existe, vai falar pra você, cara, Deus não existe. Não tenta provar pra ele que Deus não existe. Porque para Deus existir, ele deveria ter sido criado por alguém. Deus não existe. Você responde assim para a pessoa, fala, você tem razão, Deus não existe. Aí a pessoa vai prestar atenção em você. Então, ó, recapitulando, quando alguém falar, Deus não existe para você, você fala, realmente, ele não existe. A pessoa vai se espantar e vai prestar atenção. E você responde assim, ó, Deus não existe, Deus é. Deus é todas as coisas. Deus olha para mim e para você e fala, eu sou amor, eu sou Cristo, eu sou tudo. Eu sou o ontem, o hoje, o amanhã. Eu sou as leis da física, eu sou as leis da química, eu sou as leis do universo, eu sou o universo, eu sou a energia, aquilo que ninguém vê. Você pode explicar até assim. Então, se energia não existe, a pessoa vai falar, energia existe. Então, mas energia não consegue ver, Deus eu não consigo ver, então Deus também não existe? Agora, enfia o dedo na tomada para você ver se você não toma choque. Você não consegue ver energia, mas você consegue sentir do mesmo jeito Deus. Você não consegue ver Deus, impossível para o homem ver Deus, mas você consegue sentir. Explica dessa forma. E se a pessoa não acreditar, deixa eu te ensinar outro lance. Não fica teimando com ela não. Você fala para ela assim, ó, em qual dia nós estamos vivendo? A pessoa vai falar, hoje é que dia, por exemplo, dia 13, né? 13/5/2022. A pessoa vai falar, hoje é dia 13/5/2022. Aí você fala, tá, Deus não existe. Fala, não, Deus não existe. 2022, o quê? A pessoa vai falar, 2022 o quê? 2022 anos. Anos depois do quê? Qual foi o ano 1? Qual foi o dia 1 do 1 do 1? É antes de Cristo e depois de Cristo. Houve uma divisão e uma separação temporal. Houve uma divisão e uma separação no mundo. Depois do ato de Jesus Cristo.
ser o Cristo ressurreto, o Messias, o que cumpriu a palavra, que se entregou por nós, houve um marco zero, onde a palavra diz que o véu do templo se rasgou e aí todo mundo poderia ter acesso à presença, onipotência, onisciência de Deus, através do seu Filho. Deus, ele sendo tão poderoso, tão magnânimo e excelente, não poderia descer aqui na terra, porque nós, como conhecemos e nós, como vimos na palavra de Deus, em todos os encontros que o homem teve com ele, não conseguiu compreender a sua vontade. Por isso que Deus precisou se esvaziar na figura de servo, se humilhou e veio na figura de um homem, para nos mostrar que mesmo sendo homem, é possível vencer o mundo. Ele deixou um exemplo. Amém? Glória a Deus. Né? A resposta do 5. Tá bom. Amém? Amém. Eu empolgo, né? Se deixar a nossa live vai até 10 horas da noite. Olha só. Você sabe que esse Deus onipotente, onipresente, onisciente ama você? Como nós vimos aqui, seria muito fácil nós darmos a vida por alguém que é justo, correto e bom, não é verdade? Alguém que você ama. E agora, alguém que você não ama, alguém que você vê que é um homem mau. Deus nos ama de tal maneira que ele deu seu filho para ser sacrificado pelos homens bons e pelos maus, para que todos tenham direito à vida eterna junto com ele. Lindo isso, né? Deus nos amou tanto que deu seu filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, uau, uau. Ó, eu tenho uma lista aqui, depois eu vou mandar para vocês, quem pedir aí, tá? Ó, de todos os nomes de Deus. Tem aqui Emanuel, Yahvé, Yahvé Shalom, Yahvé Nissi, Boré, Avinu Makenu, Emet, Ensoheth, Roen Israel, eu gosto desse. Hakadosh. Tem o Kyrios. Vocês aí que tem algum amigo em São Paulo, Osasco, eu vou estar no Espaço Kyrios domingo agora, 10h30 da manhã. E à noite eu vou estar na Missão Atalaia Tiradentes, lá ministrando uma palavra de Deus e ensinando um pouco do que o Senhor tem nos ensinado. Lógico, né? Eternos alunos. E é isso. Essa foi a aula de hoje sobre Deus. A próxima aula vai ser sobre o filho dele, mano. A próxima aula vai ser sobre Jesus. Yeah, Jesus save us. Jesus Cristo. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui, né? Eu vou falar às vezes. É isso mesmo, né? É isso. A próxima aula é Jesus. Cara, essa aula vai ser legal. Nós vamos desmistificar algumas coisas aí. Ô, Glória! Ô, Glória! Vai ser da hora, cara. Vai ser muito massa. Ó, você que tá entrando agora aí, pegou no finalzinho, tá bom? Não tem problema. Eu vou deixar salva essa aula aqui. Ela é tremenda. Volta e, olha, eu vou fazer um desafio para você. Escute os primeiros 10 minutos da aula. Se você não gostar do conteúdo, não precisa assistir o resto. Feito esse trato? Vai lá, volta depois, volta no começo dessa aula aqui, assiste só os 10 primeiros minutos. 5 minutos já vai ser suficiente. Se você não achar interessante, não assiste até o final. Amém? Trato feito? Trato feito. Então bora. Olha só, se você precisa de algum milagre, de algo impossível, manda pra mim depois, aí na mensagem, que eu vou orar por isso, vou fazer questão de orar. Eu amo orar pelas pessoas, tá? Amo muito, minha vida é de oração e contem comigo pra isso, beleza? Ah, tá sem áudio? Eu não sei, acho que é só o seu aí, tá? Tá normal. Tá normal, né? Vamos lá. Eu vou fechar aqui, tá? Vamos lá, vamos dar uma orada aí, irmão? Vamos dar aquela conectada, exercício de concentração e conexão com Deus, tá? Fecha seus olhos. Se coloca aí na posição de general, né? Postura reta, por favor. Respira fundo, enche aí o seu pulmão com fôlego de vida. A gente não tá fazendo negócio de transe, não, irmão. Isso é pra você encher o pulmão de fôlego de vida. É o sopro de Deus na sua história. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Eu creio que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Eu acredito na sua voz de trovão, nos olhos cor de fogo, nos pés de bronze de latão. Eu acredito na sua mão que sustenta, Senhor, o justo e o injusto,
mas eu acredito também, Senhor, no poder da sua justiça. Eu creio, Pai, que o Senhor mandou, e eu acredito que mandou o seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós temos que ser sempre cristocêntricos, pois existe um marco zero da geração, antes de Cristo e depois de Cristo. Todos somos obrigados a viver no tempo depois de Cristo. Mesmo aquele que te negue, ele é obrigado a viver em um tempo dividido pela sua palavra, por aquele que veio para separar e nortear o mundo, para que tenha esperança. Tudo estava perdido, mas o seu Filho veio para dar esperança àqueles que não têm mais esperança. O seu Filho veio para dar vida àqueles que estavam condenados. O Senhor veio para libertar aqueles que estavam presos. Por isso, Senhor, nós acreditamos no seu poder e te agradecemos por esse dia. Que a sua onipresença, onipotência, seja, Senhor, sempre presente pela onipotência do seu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por cada minuto e cada segundo, do ontem, do hoje e do que o Senhor ainda vai fazer. Abençoe a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa live agora. Abençoa a vida, Senhor, deste homem e dessa mulher que está ouvindo essa oração. Que o Senhor coloque anjos ao redor da casa deles, Pai. A partir de hoje, nós ligamos essa casa, Senhor, aqui na terra. E a sua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então coloca, Senhor, anjos a nosso favor e acampa eles ali. Que essa pessoa possa sentir, Pai, a sua presença hoje. Que essa pessoa possa, Senhor, ser mesmo arrepiada, da cabeça até os pés, sentindo o seu poder, sentindo, Senhor, que o Senhor é Deus na vida dele, sentindo que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. Te agradecemos, Senhor, pela vida desse homem e dessa mulher e pelo tempo que eles estiveram aqui conosco. Nos ajude, Senhor, sempre a melhorar e cuida das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Eita glória. Aleluia. Amém. Amém, esposa. Amém, filha. Olha aí. Deus te abençoe. Não perca as próximas aulas. Vai ser tremendo o aprendizado, tá bom? E como que a gente se despede? Shalom, shalom, pastor Carlos. Shalom, você que tá aí hoje online. Amo sua vida. Shalom, shalom.